A gente passa a vida aprendendo a ganhar dinheiro, a poupar, mas e a gastar? Parece que quase ninguém ensina a gente a fazer isso direito. E é justamente aí, no ato de gastar, que se escondem as armadilhas, mas também as grandes oportunidades para definir se teremos uma vida boa ou não. Olha, para começar, vamos direto ao ponto e quebrar um dos maiores mitos do mundo financeiro. Sabe aquela ideia de renda passiva? De ficar rico sem esforço, com dinheiro caindo na conta? Pois é, segundo Morgan Housel, isso simplesmente não existe. É uma ilusão. E só de entender isso, o jogo já vira completamente. Tá bom, se renda passiva é furada, o que sobra? Bom, segundo Housel, as opções são brutalmente simples. Ou a gente se sacrifica mais, sabe como é, né? Em trabalhar mais, assumir mais estresse. Ou a gente aprende a querer menos, a gerenciar as nossas próprias expectativas. O foco sai da busca por uma fórmula mágica e vai para essas duas escolhas fundamentais. Mas antes mesmo de pensar em como ficar mais rico, a gente precisa dar um passo atrás e entender por que a gente gasta. E a verdade é que, raramente, o gasto é sobre o objeto em si. Pensa nisso. Gastar é muitas vezes uma resposta emocional, não racional. É como uma coceira psicológica que a gente tenta coçar. É uma tentativa de aliviar uma insegurança, uma ansiedade ou até aquele desejo de pertencer a um grupo. No fundo, o dinheiro acaba se tornando uma janela para as nossas maiores aspirações e nossos medos mais profundos. E essa coceira pode se manifestar de formas bem extremas. Um exemplo poderoso é o que a escritora financeira Tiffany Elish chama de síndrome do pobre pós-traumático. É o caso da pessoa que cresceu com dificuldades, se tornou bem-sucedida, mas tem um medo paralisante de gastar dinheiro. Por quê? É o trauma de não ter tido nada. O medo de voltar à estaca zero acaba controlando todas as decisões. E isso ilustra de forma brilhante que tanto a compulsão por gastar quanto a obsessão por acumular são sintomas do mesmíssimo problema. Nos dois cenários, a pessoa não está no controle. O dinheiro é quem manda, ditando o jeito de viver, as emoções e até a identidade da pessoa. E isso nos leva à maior coceira psicológica de todas, a busca universal por status através da comparação com os outros. É um jogo do qual é quase impossível escapar. Olha só que dado chocante. Quando alguém ganha na loteria, a chance de seu vizinho declarar falência dobra. Isso mesmo, dobra. Por quê? Porque a referência de sucesso do vizinho muda. Ele vê o carro novo, a casa de férias e sente aquela pressão para acompanhar o ritmo, sabe? E nessa, muitas vezes acaba tomando decisões financeiras desastrosas. Isso nos leva a um exercício mental muito poderoso. Tenta imaginar uma pessoa numa ilha deserta, só com a família por perto. Ninguém de fora pode ver a casa, o carro ou as roupas dela. Como seria a vida? Que tipo de escolhas essa pessoa faria? Nesse cenário da ilha deserta, a maioria das pessoas ia direto para a utilidade, não para o status. Em vez de uma Lamborghini, uma caminhonete seria muito mais útil. Em vez de uma mansão para impressionar quem não está lá, uma casa com uma bela vista para o próprio deleite faria mais sentido. A diferença entre comprar para sinalizar algo aos outros e comprar para uso próprio fica claríssima. E aqui está a grande ironia do jogo de status. A gente faz um esforço enorme para impressionar os outros, mas a verdade, como diz o comediante Jimmy Carr, é que as pessoas estão ocupadas demais se preocupando com elas mesmas para prestar atenção na gente. Ok, o problema está bem claro. Mas então, como é que a gente constrói uma nova abordagem, um caminho que leve para uma vida genuinamente boa? O ponto crucial é este. A fórmula para uma vida boa, segundo Housel, é surpreendentemente simples e independência somada a um propósito. É a independência para fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer e um propósito maior que si mesmo. O dinheiro é só uma ferramenta para alcançar isso. Com essa fórmula em mente, o ato de poupar ganha um significado totalmente novo. Deixa de ser uma obrigação chata e se torna um ato de empoderamento. Não se está apenas guardando dinheiro, se está comprando liberdade. Cada real guardado é um pedaço do futuro que passa a ser seu, sob o seu controle. E a independência não é um objetivo de tudo ou nada, é um espectro. Começa com R$ 100 para uma emergência, passa por ter o suficiente para cobrir 6 meses de despesas, evolui para a tranquilidade de poder mudar de emprego sem desespero, até chegar à liberdade total de não precisar mais trabalhar. Cada passo nesse espectro já traz mais controle e mais paz. Para fechar, um último exercício, e talvez seja o mais profundo de todos.
É uma forma de aplicar esses conceitos e descobrir o que realmente importa na vida. Pode parecer meio mórbido, mas é um exercício transformador. O que uma pessoa gostaria que estivesse escrito em seu próprio obituário? A resposta a essa pergunta força uma mudança de perspectiva, dos desejos do dia a dia para os objetivos de uma vida inteira. E quando se faz esse exercício, a resposta é quase universal. As pessoas querem ser lembradas por suas qualidades humanas, por seus relacionamentos. Ninguém, em sã consciência, ia querer que seu obituário falasse sobre o tamanho da casa ou a potência do carro. As coisas que realmente importam são aquelas que o dinheiro não compra diretamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A vida é uma série de trocas. Gastar tempo perseguindo um salário maior pode significar menos tempo com a família. Comprar um carro caro pode significar sacrificar a independência financeira. Então, a pergunta fundamental não é o que se quer, mas sim qual troca se está disposto a fazer para ter uma vida que, no final, terá valido a pena.